Olá, amigos, tudo bem? Eu espero que esteja tudo ótimo com todos vocês. Hoje estaremos vendo sobre verbos. Como é composto o verbo? O que é verbo? O que significa verbo? Então, fique aqui comigo e nós estaremos descobrindo tudo isso juntos. Bora pro vídeo? Muito bem, então hoje estaremos vendo verbo. O que é verbo? O que significa a palavra verbo? Na verdade, verbo é a palavra que indica uma ação. Na verdade, verbo é a palavra em ação. Então, na classe gramatical, o verbo apresenta três significados, que são ação, então ele sempre apresenta uma ação, ele mostra uma ação, ele mostra um estado físico, um estado de sentimento, e ele mostra também um fenômeno da natureza. Então, eu daria esses três exemplos aqui. Então, verbo, simplificando tudo, é a palavra em ação. Então, aqui alguns exemplos. A professora está satisfeita. Ou a professora está feliz. Esse está aqui, que é o verbo estar, né? A professora está, apresenta um estado de satisfação, ou a professora está feliz, um estado de felicidade, ok? Então, aqui mostra um estado, como ela está naquele momento. Ele canta neste bar todas as noites. Então, ele canta neste bar, ele toca muito bem, ele joga muito bem. Então, isso mostra uma ação, né? Ele toca, ele canta, ele joga. Então, isso mostra uma ação, ele fala, ok? Então, aqui está a ação, o verbo está como uma ação. E choveu muito em minha cidade, ou choverá muito este mês de maio, neste inverno, choveu muito. Então, esse choveu, apesar de não ter conjugação, uma conjugação como as demais, ele é um verbo que apresenta um fenômeno da natureza, ok? Então, não esqueçam disso. Verbo é a palavra em ação. Verbo apresenta a ação, ela apresenta um fenômeno da natureza e apresenta também um estado, ok? Um estado, como você se sente, ok? Um estado, de uma maneira em geral. Ou
Este sorvete está muito duro. Então, esse está aqui apresenta um estado do sorvete. Como ele está? Ele está duro. Ou esta carne está muito mole. Então, é o estado da carne, como ela está, como ela se apresenta. Ok? Então, até aqui tudo bem. Os verbos, eles possuem forma, tempo e modo. Forma, tempo e modo. Então, primeiro, vamos lá. Na forma. Forma infinitivo, gerúndio e particípio. Então, a forma infinitiva possui primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. O que é a forma infinitiva? Na verdade, é o verbo em seu estado natural, é o próprio verbo. Então, o próprio título, o próprio nome do verbo, vamos ser mais claros, né? Então, a forma infinitiva do verbo. Então, amar, primeira conjugação, terminação em ar. Beber, segunda conjugação, terminação er. Partir, terceira conjugação, terminação ir. Então, este é o verbo em sua forma infinitiva, ou seja, está no infinitivo. Qual que é a outra forma que pertence à forma do verbo? O gerúndio. Então, usando esses mesmos verbos, gerúndio é que ele indica aquela contínua ação, aquela ação que não termina. Então, ele acrescenta a terminação ando, endo e indo. Então, é amando, bebendo, partindo. Então, o verbo está, esses três verbos está na forma do gerúndio. E tem a forma do particípio também, que indica uma ação que já foi concluída, já foi finalizada. Então, quando o verbo está na forma do particípio, a sua terminação é ado e ido. Então, esses mesmos verbos, amado, bebido e partido, ok? No meu próximo vídeo, eu quero estar falando sobre o particípio regular, irregular e abundante. Então, na verdade, para eu começar a falar sobre o particípio regular, irregular e abundante, eu preciso falar sobre o que é o verbo. Senão vocês chegariam aqui de paraquedas. O que é particípio? De onde vem o particípio? Então, vocês já sabem agora. O particípio, ele está na forma do verbo. Lembram que eu falei? O verbo possui forma, modo e tempo. Então, forma, infinitivo, gerúndio e particípio. Agora, modo. O modo é o indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, quando o verbo está no indicativo, é aquele que nós mais usamos. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Então, o verbo está na forma, no modo indicativo. É aquele tradicional que nós, desde a infância, nós conhecemos. Eu faço, tu fazes, ele faz, eu fiz, tu fizeste. Tem esse formato. Agora, quando o verbo está no modo
subjuntivo, ele tem este formato: que eu ame, que tu ames, que ele ame. Ou no pretérito imperfeito: se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse. No futuro: quando eu amar, quando tu amares. Lembram dessa diferença? Então, esta é a forma, o modo, o modo subjuntivo. E aí tem o modo imperativo, que é uma ordenança, é um comando. Então, no imperativo, que tem o afirmativo e o negativo, ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. Lembram? E aí o negativo só acrescenta o não, ok? E aqui é só para que vocês relembrem ou saibam do que eu estou falando. As formas, tempos e modos do verbo. E o tempo? Tempo. Vocês lembram que o tempo é, no indicativo, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do pretérito, futuro do presente. Este é o tempo. O tempo no subjuntivo, que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E no imperativo, afirmativo e negativo. Então, o verbo, aqui está a estrutura, o esqueleto do verbo, como ele é formado, ok? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Tudo bem, eu amo verbo, acho que vocês já perceberam. Eu amo falar sobre verbo. Mas uma inscrita, uma amiga aqui, ela sugeriu que eu falasse sobre chego, chegado, feito, pego, pegado. Então, isto é particípio. Então, é o que eu falei agora há pouco. Então, para eu falar deste assunto do particípio que tem, aí eu estarei mostrando o particípio regular, o particípio irregular e o abundante, que é composto de verbo regular e irregular. Ok, queridos, foi só uma introdução, na verdade é uma introdução, apenas para que vocês se situem, para eu não chegar aqui e jogar um assunto assim, cair de paraquedas. Olha, eu vou falar sobre o particípio. Particípio o que é? Então, vocês já sabem que particípio é a forma do verbo, ok? Então, ele é uma partícula, uma partezinha lá dos pedacinhos de como o verbo é formado, organizado, ok? Então, por hoje é só, e em nosso próximo vídeo, vocês já saberão do que eu estarei falando, e não percam, porque é um assunto muito interessante, é um assunto muito usual, onde as dúvidas acontecem com muita frequência. E tem um segredinho. Quando eu sei que eu devo usar o pego ou o pegado, coberto e cobrido, será que existe o cobrido? Será que existe o chego e chegado? Qual é o certo, qual é o errado? Então, não percam o meu próximo vídeo com uma aula sobre particípio, ok?
Se você gostou desse vídeo, compartilhe, não deixe de dar o like e inscreva-se se você ainda não é inscrito aqui neste canal. Meu nome é professora Denise Ávila Rosa e estou aqui para te ajudar no que for possível. Só corrigindo, meu nome não é professora, gente. Meu nome é Denise Ávila Rosa, que eu estou tão habituada ao professora. Meu nome é Denise Ávila Rosa, sou professora de língua portuguesa, ok? Até o nosso próximo vídeo, não percam, porque será muito interessante. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.